Olá, hoje a gente vai fuçar um pouco nos bastidores financeiros do transporte público. Sabe aquela viagem de ônibus, metrô? Parece simples, né? Mas por trás tem toda uma engenharia de custos bem complexa até. E é isso que define muita coisa do serviço que chega pra gente. Quantos veículos circulam, a frequência, as rotas, enfim. Nossa conversa aqui vai se basear num material focado na estrutura de custos no transporte público. A ideia é sacar como essa planilha de gastos vira a experiência que a gente tem no dia a dia esperando no ponto, ok? Então vamos mergulhar nesses números e ver como eles moldam o nosso ir e vir. Com certeza. E olha, é muito importante entender que isso não é só papo de planilha, de finanças puras. Essa estrutura de custos é, na verdade, tipo o alicerce invisível que sustenta toda a oferta de transporte. É a base mesmo. É ela que faz a ponte entre o dinheiro que existe e o planejamento da operação, sabe? E claro, isso bate direto na qualidade do serviço para a população. Muitas vezes, aquela frustração com ônibus que demora, ou um trajeto meio esquisito, a raiz pode estar justamente aí, em como esses custos são calculados, gerenciados. Interessante isso de alicerce invisível. Gostei. Mas para a gente começar a entender o que é exatamente essa tal estrutura de custos no transporte. Imagino que não seja só, sei lá, listar o que se gasta, né? Não, não é só uma lista de jeito nenhum. É mais um mapeamento detalhado, sabe? E categorizado de todos os gastos para poder operar o sistema. É fundamental entender a natureza de cada custo, como ele se comporta, o que influencia ele. No material que a gente viu, a base para sacar isso é dividir os custos em categorias principais. Certo. E imagino que a primeira grande divisão seja entre aquilo que se gasta de qualquer forma, né? E o que depende de quanto se roda. Tipo, custos fixos e variáveis. Acertei? Exatamente. Perfeito. Os custos fixos são aqueles que a empresa de transporte tem que bancar. Assim, não importa muito quantos passageiros usaram ou quantos quilômetros foram rodados. São a base mesmo. A fonte que a gente usou dá exemplos bem clássicos. Aluguel, ou então a depreciação das garagens, né? Salário do pessoal administrativo, os seguros obrigatórios dos veículos e um ponto que talvez surpreenda um pouco, a própria depreciação dos ônibus. É o valor que eles perdem com o tempo. Mesmo um ônibus parado lá na garagem está perdendo valor. E isso é um custo fixo e pesado, viu? Nossa, essa da depreciação como custo fixo relevante é algo que a gente nem sempre para pensar. A gente pensa no ônibus parado como, tá economizando, mas ele continua custando caro só por existir e ficar mais velho. Impressionante. Exatamente. E o que é, bom, fascinante e ao mesmo tempo um desafio nesses custos fixos é que eles criam um piso de despesa, sabe? O mínimo que precisa ser coberto não importa o que aconteça. Mesmo aquela linha que opera com pouquíssima gente em certos horários ou certos dias, ela ainda carrega parte dela desses custos fixos. Isso ajuda a explicar um pouco por que é tão complicado manter serviço em área mais afastada ou naqueles horários de baixo. Entendido. Faz todo sentido. E do outro lado da moeda, a gente tem os custos que aumentam conforme a roda gira, né? Os custos variáveis. Imagino que o combustível seja o rei aqui, ou tô errada? Sem dúvida nenhuma. O combustível, seja diesel, eletricidade, gás, o que for, é um dos custos variáveis mais impactantes. E volátil também, né? Preço sobe, desce. Quanto mais quilômetro rodado, maior o consumo. Lógico, mas a lista é maior. Pneu que gasta, peça que quebre e precisa trocar por causa do uso intenso, lubrificante. E até uma parte importante dos custos com o pessoal da operação mesmo, motorista, cobrador. Principalmente se a gente pensa em hora extra, ou pagamento por produtividade, por horas rodadas. Cada viagem a mais que se faz tem um custo direto, marginal, ligado a esses itens aí. Uhum. E aí a conexão com o planejamento fica cristalina, né? Se a gestão decide, por exemplo, aumentar a frequência de uma linha, não é só colocar mais um ônibus na rua. Automaticamente está aumentando o consumo de diesel, o desgaste das peças, as horas de trabalho, tudo isso. Perfeitamente colocado.
E é aí, justamente aí, que essa análise de custos vira uma ferramenta de planejamento. Assim, essencial. Não tem como fugir. Aumentar a frequência em, sei lá, 15 minutos numa linha de muito movimento pode significar um salto bem considerável nos custos variáveis totais do sistema todo. O material que a gente está usando como base aqui, ele enfatiza muito como essa relação direta precisa ser quantificada, medida. Os planejadores usam esses dados para entender o impacto no orçamento de cada decisão que eles tomam na operação. Não é só, queremos mais ônibus, é mais tipo, qual o custo a mais de ter mais ônibus e como isso se compara com o benefício que a gente espera. Tem que fazer essa conta. E para deixar a coisa ainda mais realista, digamos assim, a fonte também fala nos custos que são meio médios, né? Os semivariáveis, que misturam um pouco dos dois mundos. Isso. Existem esses também. São custos que têm um pedaço fixo e outro que varia com a operação. O exemplo mais típico é com algumas categorias de pessoal. O funcionário pode ter um salário base, que é fixo, né? E aí recebe adicionais por produtividade, ou hora extra, que daí é variável. Ou então imagina um contrato de manutenção que tem uma taxa fixa todo mês, mas um custo por quilômetro que o ônibus rodou, ou por cada vez que a oficina teve que mexer nele. Essa categoria só mostra que a realidade é complexa mesmo. Nem tudo cabe bonitinho na caixa do fixo ou do variável. Mas o princípio mais importante continua valendo. Entender como cada real gasto se liga com o nível de serviço que está sendo oferecido. Ok, beleza. Então a gente tem o mapa dos custos fixos, variáveis e esses aí, os híbridos. Agora vem a pergunta que, para quem está lá esperando no ponto, realmente importa. Como é que todo esse conhecimento, toda essa análise vira decisão prática? Como é que se sabe quantos ônibus colocar em cada linha? E em que horário? Como essa análise evita que a gente tenha, sei lá, ônibus sobrando nos lugares e faltando muito em outros? Essa é a ponte crucial entre a planilha, a contabilidade e a rua, o dia a dia. Conhecer a estrutura de custos não é só para ter um número ali, é para permitir uma gestão inteligente da oferta. A fonte que a gente consultou destaca algumas aplicações bem diretas, essenciais mesmo. Primeiro, é poder calcular umas métricas de desempenho que são, vitais. Por exemplo, calcular o custo por quilômetro rodado. Quanto custa em reais cada quilômetro que um ônibus anda, KM, para cada linha ou para cada tipo de veículo. Ou então, o custo por passageiro transportado, PPAX. Quanto custa levar cada pessoa. Sem esses indicadores, a gestão fica meio às cegas, sabe? Como é que você vai saber se uma linha é mais eficiente que a outra? Ou como comparar o custo de operar com um ônibus gigante, articulado, versus um ônibus normalzinho naquela rota específica? Não dá sem medir. Entendi. Seria tipo tentar gerenciar uma fábrica sem ter a menor ideia do custo de produção de cada produto que sai de lá. Aqui, o produto é o serviço de transporte, medido por quilômetro ou por passageiro. E imagino que isso também ajude a identificar onde a grana está indo mesmo, né? Onde estão os maiores gastos. Exatamente. Esse é o segundo ponto-chave. Identificar os fatores críticos de custo, onde o dinheiro realmente pesa mais. Essa análise detalhada mostra quais componentes têm o maior peso na conta final. É o combustível? É a mão de obra? É a manutenção? Olha, surpreendentemente, em algumas operações pode ser a depreciação ou o custo de capital dos veículos, especialmente se forem tecnologias novas mais caras para comprar. Saber onde estão os maiores ralos de dinheiro, digamos assim, permite que você foque os esforços para otimizar ali. Se a manutenção é, sei lá, 25% do custo total, qualquer melhoria nos processos de manutenção preventiva ou na negociação com quem vende peça pode ter um impacto financeiro gigante. Faz todo sentido. Mas fico pensando, será que focar demais na otimização desses custos não pode acabar levando a decisões que prejudicam quem usa o transporte? Tipo, cortar manutenção para economizar? Isso parece meio perigoso, não? Essa é uma tensão real, existe. É constante. E o terceiro ponto que a fonte destaca aborda justamente isso. O ajuste inteligente da oferta. Tem que ser inteligente. O conhecimento dos custos permite tomar decisões mais informadas, sabe? Sobre como equilibrar a eficiência financeira com o nível de serviço.
Não é só cortar custo a qualquer preço. De jeito nenhum. É entender as implicações de cada escolha. Por exemplo, a análise pode mostrar que, num certo horário de baixa demanda, usar veículos menores, tipo micro-ônibus naquela linha específica, reduz bastante o custo por passageiro e ainda assim mantém uma frequência aceitável. Ou, o contrário, pode justificar usar ônibus maiores, articulados, nos horários de pico, mesmo eles sendo mais caros por quilômetro. Por quê? Porque o custo por passageiro transportado fica muito menor, já que está levando muito mais gente de uma vez. Entende a lógica? Entendo. Então a ideia não é só cortar por cortar, mas otimizar mesmo a alocação dos recursos. Usar o veículo certo, na frequência certa, para a demanda que existe naquele momento, sempre de olho no custo-benefício da operação. Exatamente. É isso. E isso leva a gente para as aplicações práticas no planejamento do dia a dia. A fonte detalha bem como esses dados de custo informam decisões muito concretas. Uma delas é o dimensionamento da frota. Quantos veículos a empresa precisa ter de verdade? Ter ônibus parado na garagem é custo fixo ocioso, dinheiro parado. Por outro lado, ter menos ônibus do que precisa compromete a capacidade de atender a demanda, principalmente nos horários de pico. Ninguém quer isso. Então, a análise de custos, junto com a previsão de quantos passageiros vão usar, ajuda a achar o número ótimo de veículos, tentando minimizar tanto a ociosidade quanto a falta de ônibus. E imagino que a definição das frequências, dos horários, também passe por essa análise. Aquela decisão de ter um ônibus a cada 10 minutos ou a cada 20 não é aleatória, imagino. Não deveria ser de forma alguma. Deveria ser uma decisão baseada em dados concretos. A demanda de passageiros é o principal fator, claro, tem que ter gente para levar. Mas o custo variável de cada viagem a mais que você coloca na rua é um componente crucial nessa equação, não dá para ignorar. Aumentar a frequência eleva os custos. Mais combustível, mais pessoal, mais desgaste. Reduzir a frequência pode economizar dinheiro, mas aí aumenta o tempo de espera do passageiro e pode tornar o serviço menos atraente. As pessoas podem desistir de usar. O planejador tem que achar esse ponto de equilíbrio. Muitas vezes, esse equilíbrio é definido por políticas públicas ou pelos contratos de concessão, que determinam qual o nível de serviço mínimo aceitável versus a sustentabilidade financeira da operação. É um cálculo complexo, que tenta balancear a satisfação de quem usa com a viabilidade econômica do sistema. E se a empresa ou o poder público decide inovar? Sei lá, lançar uma linha nova, mudar um trajeto que já existe, ou até mesmo testar uma tecnologia diferente, tipo ônibus elétrico. E aí entra outra aplicação fundamental que a fonte destaca: a avaliação de cenários e de mudanças. É essencial. Antes de implementar qualquer alteração grande na operação, essa análise de custos permite simular o impacto financeiro. Quanto custaria operar essa linha nova? Qual o impacto na quilometragem total e, por consequência, nos custos variáveis? Mudar o itinerário X vai economizar combustível, mas será que aumenta o tempo de viagem? Introduzir ônibus elétrico reduz o custo de combustível e talvez de manutenção, mas qual o impacto do custo inicial para comprar o ônibus, que é um custo fixo ou de capital bem alto? E da infraestrutura para recarregar? Essas simulações são, essenciais para tomar decisões baseadas em evidências, em dados. E não só na intuição, né? Ajuda a evitar surpresas no orçamento e a otimizar o retorno do investimento feito. Fica muito claro mesmo que essa análise de custos é bem mais que burocracia de contador. É uma ferramenta ativa de gestão que está por trás de muitas das características do serviço que a gente usa todo santo dia. Entender um pouquinho dessa lógica ajuda a gente a decifrar por que certas linhas funcionam de um jeito e não de outro, ou porque às vezes as mudanças demoram tanto para acontecer. Não é só vontade política, né? Tem uma equação econômica complexa ali por trás. Precisamente, e é importante reforçar isso. Embora a análise seja técnica, cheia de números, as consequências são profundamente humanas, afetam a vida das pessoas, a qualidade de vida nas cidades, a chance de chegar no trabalho, na escola, no lazer. Tudo isso é afetado pela eficiência e pela qualidade do transporte público. Uma gestão de custos eficaz não significa só economizar dinheiro público ou privado. Significa permitir que o sistema funcione melhor para mais gente,
de forma mais confiável e, idealmente, mais acessível também. A sustentabilidade financeira, que vem desse bom entendimento e gerenciamento dos custos, é o que permite ao sistema durar, continuar existindo e até evoluir com o tempo. Pensando nessa questão da evolução e no peso que a gente viu que os custos variáveis têm, como combustível, manutenção, a discussão sobre novas tecnologias fica ainda mais interessante olhando por esse ângulo, não acha? Sem dúvida alguma. E essa é uma excelente provocação para a gente fechar a conversa. Considerando o peso gigantesco que custos como o diesel e a manutenção de motor a combustão têm na planilha hoje, como será que a transição para veículos elétricos, ou a hidrogênio, ou outras tecnologias que estão surgindo, poderia reconfigurar essa estrutura toda? A questão não é só se o custo total por quilômetro vai cair, que é uma expectativa importante, claro, mas será que essa mudança poderia alterar fundamentalmente a lógica do planejamento, o jeito de pensar a operação? Por exemplo, se o custo variável por quilômetro ficar muito baixo, mas o custo fixo para comprar o veículo e montar a infraestrutura for altíssimo, será que isso incentivaria modelos de operação diferentes, talvez com frequências maiores, mesmo em horários de baixa demanda, já que o custo de rodar mais seria menor? Ou será que a necessidade de parar para recarregar ditaria novos padrões para planejar as rotas, as garagens? É algo para a gente refletir, né? Como a tecnologia pode não só mudar os números da planilha, mas talvez as próprias regras do jogo do planejamento do transporte urbano no futuro. Uma perspectiva fascinante mesmo, sobre como a inovação pode ir muito além da planilha e redesenhar o serviço que a gente recebe. Com essa reflexão, a gente conclui nossa análise sobre a estrutura de custos no transporte público. Agradecemos a atenção de todos e todas e até a próxima!